Agora vamos para o noticiário internacional, porque o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou aos Estados Unidos e à Venezuela pela redução imediata das tensões. Guterres pediu aos dois lados que respeitem a lei internacional. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é a Priscila Yasbeck, falando conosco de Nova York. Boa tarde, Pri. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, então, fez esse apelo pela contenção de ambos os lados, dos Estados Unidos, também da Venezuela, e ele, inclusive, conversou o ditador venezuelano Nicolás Maduro por telefone. Segundo um porta-voz, ele reafirmou a necessidade de os países respeitarem o direito internacional, exercerem moderação e reduzirem as tensões para preservar a estabilidade regional. Esse apelo acontece um dia depois de Donald Trump ter anunciado o bloqueio total de navios que, segundo os Estados Unidos, transportam petróleo sancionado, e Donald Trump disse que o país está completamente cercado pelas forças armadas americanas. Não fica claro, Débora, qual é a definição usada pelos Estados Unidos para dizer quais seriam os petroleiros de fato sancionados, mas o que os especialistas estão dizendo é que isso praticamente elimina uma boa parte da capacidade dos Estados Unidos, da Venezuela, de exportar petróleo, e praticamente reduz as exportações de petróleo venezuelano. As exportações são ligadas à Chevron, a petroleira americana, que depois de algum tempo de sanção passou a poder operar na Venezuela e fazer negócios com os venezuelanos depois de uma licença que foi emitida ainda no governo de Joe Biden em 2022 como uma forma de tentar reduzir os preços de energia. Donald Trump chegou a revogar essa licença durante uma parte desse ano, mas voltou atrás, e essa licença continua para a Chevron, mas com algumas restrições um pouco maiores do que a licença que havia sido emitida anteriormente pelo governo de Joe Biden. Essa é uma forma de os Estados Unidos exercerem uma pressão também econômica sobre a Venezuela, já que a pressão militar não foi o suficiente para derrubar o regime de Nicolás Maduro, algo que agora fica cada vez mais claro que essa seria a real intenção dos Estados Unidos. Não há estimativas oficiais sobre o quanto que o petróleo representa da economia venezuelana, mas algumas estimativas a partir da exportação de petróleos, de barris de petróleo, hoje que está em cerca de 1 milhão por mês, mostram que talvez a Venezuela tenha 80% das suas exportações baseadas em petróleo e mais de 17% do seu PIB baseado em receitas que são obtidas com a venda de petróleo. Portanto, é algo muito significativo para a economia venezuelana, e esse tipo de ação dos Estados Unidos visa minar exatamente a possibilidade, a capacidade econômica da Venezuela, que já vivia, inclusive, uma crise econômica. Então, é mais uma escalada sobre essas tensões. Para trazer também mais alguns dados, a Venezuela hoje tem 1/5 da reserva de petróleo bruto do mundo, mas ela perdeu muita da sua capacidade de extração. Então, hoje ela produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, o que não é desprezível, representa 0,8% da produção global, mas isso é menos da metade do que o país produzia antes de Nicolás Maduro entrar no poder em 2013, e também menos de 1/3, dos barris que a Venezuela bombeava antes do início do regime chavista em 1999. Portanto, o país já vivia uma situação de estrangulamento econômico por causa das sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos em 2019, e agora o governo de Donald Trump tenta levar isso ao extremo para tentar fazer uma pressão ainda maior sobre o regime de Nicolás Maduro. Débora.